Tô de volta aqui, pessoal, para a gente continuar essa live com os devidos pedidos de desculpa pela minha empolgação. Mas eu tenho, antes de mais nada, é importante registrar um compromisso com todos aqueles que se inscreveram na Maratona Imóvel Moeda Forte. Eu tenho um compromisso de compartilhar. Então é importante que eu faça os links e traga as percepções relacionadas ao mercado imobiliário. Ronaldo, eu tomei uma bronca no intervalo aí, a gente tem que aprender a lidar com essa plateia. Eu estava pedindo desculpa de coração aí pela minha empolgação, porque eu te interrompi, estou tirando a tua palavra. Mas assim, eu preciso reforçar que a gente tem um compromisso nessa Maratona Imóvel Moeda Forte de produzir conteúdo de qualidade. E não é um conteúdo difuso, naturalmente, é um conteúdo relacionado ao mercado imobiliário, a investimento em imóveis e tal. Então, acho que essa é a grande expectativa do pessoal que nos acompanha, que está voltando aqui, então estou aguardando, enquanto isso, pedindo desculpas oficialmente. Mas, assim, eu enxergo como moderador, e aí é mérito 100% seu, e, portanto, eu já vou devolver a palavra no primeiro minuto que o pessoal se recomponha, que a nossa audiência se recomponha. É mérito 100% seu. Você trouxe ingredientes que me instigaram, que me entusiasmaram a fazer o link com o mercado imobiliário e talvez me delongar. Mas assim que a gente recuperar aqui o pessoal, eu passo a palavra para você. Mas eu insisto nessa tese de que assim, a expectativa que eu acho que o pessoal tem em relação a essa maratona é que a gente ofereça conteúdo de valor para quem quer entender sobre o mercado imobiliário, investimento em imóvel. Então era importantíssimo pegar esses links com muita propriedade que o Ronaldo trouxe, com números e referências, para que eu trouxesse isso para o nosso métier. Mas com perdão oficial aqui, desculpa. Por favor, Ronaldo, a palavra é toda tua, continue com as suas explanações a respeito das perspectivas positivas que você tem ao cenário de coronavírus e pós-coronavírus, que você realmente estava trazendo aí muita informação, somando demais aí para a nossa análise. Por favor. Falar um pouco agora do mercado imobiliário, como eu vejo, são vários fatores que estavam ajudando muito o mercado imobiliário. Como eu tinha falado, a taxa de juros caindo de 14% para 3%, o setor real da economia, principalmente bolsas de valores e setor imobiliário, ganham muito valor. Porque você tem uma redução do custo de carregamento. Antes, você não tinha dúvida, colocava lá um CDI ganhando 14%, para que ocorrer um risco de investir num imóvel que é difícil de vender, tem pouca liquidez, tem TBI, tem um monte de taxa, tem IPTU. Então, você tem uma mudança grandiosa pelo movimento de taxa de juros. A taxa de juros caindo de 14% para 3% é uma mudança brutal na dinâmica de investimentos. A gente viu um crescimento grande de fundos imobiliários, que tiveram uma rentabilidade no ano passado de 30%. Esse ano está com uma queda de 20%, 25%, dependendo do fundo imobiliário. Então, surgem também novas possibilidades. Com a queda, o aumento do dólar, passando de 3 para 5,70, vai atrair investidores estrangeiros que vão querer investir em imóveis, mas eu acho muito mais a questão de imóveis industriais e comerciais. Né? Um dólar de 5,70 torna tudo mais barato para você criar indústrias em lugares estratégicos do Brasil. Eu acho que o setor, a área do interior de São Paulo, uma boa área para criar indústrias, porque é próximo de São Paulo, né? Você tem um canal de logística muito boa e olhando o setor também de financiamento. A gente viu uma mudança regulatória importante que foi a regulação do home equity. Antigamente existia muita dificuldade na questão do financiamento. Você tinha um imóvel e não podia dar como garantia o imóvel no financiamento. Hoje você pode, porque tem uma regulação que permite isso. E a taxa de juros cai muito. Você vê taxa de juros abaixo de 1% ao mês, quando você dá uma garantia do imóvel. A gente tem, nas principais capitais do país, imóveis residenciais que valem 12 trilhões de reais. E a expectativa, por exemplo, do Banco Central é que o home equity provém aí uns 500 bilhões de reais de financiamento numa estimativa mais conservadora. Porque a pessoa que tem um imóvel, ele não precisa vender o imóvel para conseguir caixa. Porque antigamente você tinha que vender o imóvel, dar um desconto de 30%, 20% para vender o imóvel. Então você tem essa alternativa agora do home equity.
E o Banco Central também está estruturando a questão do empréstimo guarda-chuva. Ou seja, você tem um imóvel de R$ 1 milhão. Você fez um financiamento. Pela regra atual, você não pode fazer outro financiamento com o mesmo imóvel. Quando o Banco Central aprovar essa mudança de regulação, vai se poder fazer vários empréstimos com o mesmo imóvel. É claro, vai ter um haircut aí de 60% no valor do imóvel, mas você vai poder utilizar para levantar caixa sem precisar vender o imóvel. Então, essa é uma mudança importante também, que é o mercado de financiamento. O financiamento para a pessoa física, ele estava ao redor de TR mais 12%, quando a taxa de juros estava 14%. O TR estava 2% ao ano. Isso representava um custo de 14% ao ano. Então, era muito caro. Aliado à dinâmica de juros compostos, você tinha uma dívida que aumentava muito. Agora, com redução da taxa de juros, a gente está vendo patamares de 7%. Então, você vê uma queda de 50% nos juros de financiamento imobiliário para a pessoa física. Então, esse também é um movimento das pessoas terem, né, mais capacidade de tomar um financiamento para a compra da sua primeira casa. Tudo isso faz o setor imobiliário um dos setores mais promissores depois do Covid. A grande questão é, vale a pena investir no setor imobiliário hoje? Nós tivemos o que nesse movimento de crise? A Bolsa perdendo 30% de valor, algumas ações perdendo 60%, 70%, 10%, 20% de valor, mas em média o índice Bovespa caiu 30%. Fundos imobiliários perderam de 20% a 25%. Tesouro Direto, principalmente os mais longos, NTN-B, 2045, 2050, as NTN, os pré-fixados mais longos, perderam entre 10% a 20% do valor. Então, o que essa crise traz? Todo mundo ficou mais pobre. Houve uma perda de riqueza. E também as pessoas têm uma perda de riqueza em relação à renda das pessoas, porque as empresas estão diminuindo, muitas empresas estão adequando, né? Fazendo corte de gastos, corte de salários, suspensão de pagamento de salários. Então, você também tem uma perda de renda. Então, o que eu vejo nesse momento no setor de imóveis, ele é bom, mas você tem que aproveitar o momento e conseguir preços que tenham um desconto de 20% a 30% do que era o preço antes do coronavírus. Porque isso se torna interessante depois você tem essa retomada na economia. Porque Entendi. tudo é favorável. Taxa de juros baixa, 3%, câmbio a 5,70%, o marco regulatório no Brasil, no setor de saneamento, gás, petróleo, a questão de logística, de galpões na distribuição do e-commerce. Todos esses fatores fazem com que, e o financiamento, né, com taxas de juros menores, e a questão do home equity, faz com que os imóveis sejam um grande investimento. No entanto, eu vejo como investimento hoje você ter um desconto, né, para poder investir. Porque todos os ativos tiveram essa queda. Porque se não tiver isso, eu prefiro investir em ações, cuja recuperação é muito mais rápida. O mercado acionário, o mercado financeiro, ele reage muito mais rápido que o mercado real, que é o mercado de imóveis. Então, são essas questões. E para quem é investidor, sempre pensa muito na questão tributária, a questão de como apurar o ganho de capital, se vale a pena criar uma empresa para compra e venda de imóveis. Tem estruturas de empresa que permitem comprar e vender imóveis de maneira profissional. Tem as questões também de leilão de imóveis, sejam elas extrajudiciais ou judiciais, que tem um desconto que pode ser de 50% do valor do mercado. Então, existem várias estratégias em relação a investimento de imóveis. Mas eu vejo, todo momento de crise, você conseguir um desconto na compra dos imóveis. E aproveitar essa recuperação. Deixa eu só pegar um link, que é uma informação aí importante, que até eu não estou muito familiarizado, então eu queria aproveitar e explorar essa questão aí do home equity, né? Você mencionou aí que vem
avançando aí na questão de marco regulatório e tal. Isso é uma informação muito importante, porque ela sempre, historicamente, mundialmente, ela serviu para irrigar, né, a questão de crédito, você utilizando o mesmo ativo para mais de um financiamento. Eu queria que você me explicasse um pouco melhor, eu particularmente não estou acompanhando isso, que pé que está isso, que tipo de informação você tem a respeito desse empréstimo guarda-chuva, e como é que você enxerga, né? Porque o Brasil, usualmente, ele é mais conservador. Então, você já colocou alguma questão ali relacionada a 60% do ativo. Porque vamos lembrar que este é o principal fator, né, de um mesmo ativo dado em garantia para diferentes linhas de crédito. Esse é o principal fator do subprime, da crise que a gente vivenciou em 2008 no mercado americano. Como é que você enxerga essa tradução, que é nova, estou te confidenciando, é nova para mim? Como é que você enxerga essa tradução? Quais são os mecanismos que o Brasil está adotando para evitar esse risco associado ao mesmo ativo sendo dado em garantia para mais de uma linha de crédito? A, a mudança que teve em relação ao home equity foi a possibilidade de utilizar a alienação fiduciária como garantia. Isso faz com que você aliena a propriedade para o banco. Então, num processo de retomada do imóvel, o banco consegue retomar o imóvel muito facilmente. Essa foi a grande mudança que teve em relação ao home equity. Isso fez com que muitos bancos focassem nesse empréstimo em garantia com imóvel. Isso faz com que as taxas de juros caiam bastante. Em relação ao empréstimo guarda-chuva, ele está ainda em avaliação pela aprovação. Ele ainda não foi aprovado. O Banco Central recebeu um monte de sugestões que ele está analisando. Mas a grande questão é se você tem um processo de haircut, né, você define que o valor máximo de garantia é 60%, e também que não exista esse processo de venda de... O que é o subprime? Subprime são ativos ruins, né, de baixa qualidade que tenham uma rentabilidade muito alta. Você faz uma classificação de vários ativos de acordo com a capacidade de pagamento da pessoa. Então, os ativos de maior risco e maior probabilidade da pessoa não pagar, eles recebem o que chama um rate, né, uma classificação pior. E quando você colocava dentro de um bolo, isso desaparecia, né? Você colocava um instrumento financeiro, você não conseguia avaliar o que tinha por trás. Então, é um movimento bem diferente. A gente não tem instrumentos financeiros complexos, derivativos, nesse mercado. A gente só está falando de garantia, né? Um imóvel que tem um valor, que tem uma garantia. E com um haircut de 60%, você elimina, sob o ponto de vista do banco, um risco de não pagamento. Entendi. É claro que precisa ter É claro que não precisa, ter um controle... Pode continuar, desculpa, é só o delay. É claro que precisa ter um controle grande desse processo, porque você tem que olhar o imóvel que foi dado em garantia, aí ele vai para um outro empréstimo, então precisa ter um controle bem feito dessas operações, para que não haja fraude no quesito que vai pegar o mesmo imóvel e vai fazer vários empréstimos, né? Exato. Não, então eu fico feliz e satisfeito aí, porque o Brasil ele tem essa característica mais conservadora, né, do ponto de vista de liberação de crédito. Então, seria uma novidade aí, vamos dizer, na contramão ou numa sofisticação, mas é primária pelo que você está me narrando, não é ainda com desdobramentos em derivativos, coisas mais sofisticadas e que podem incorrer na questão ali de rating, né, equivocado, e você ter o subprime, e eventualmente começar a criar uma bolha atupiniquim aqui no nosso Brasil. Eu fico feliz com isso e fico animado, né, porque realmente quando você simplesmente acopla um imóvel com alienação fiduciária, você está dando uma garantia real para uma instituição financeira, um credor, traz, sem sombra de dúvidas, mais segurança e, portanto, diminui o custo da própria operação. É o que você falou, sinalizou aí para operações hoje, abaixo de 1%, e num cenário aí padrão, né, numa Selic na casa de 10%, 12%, 15%, 14%, é praticamente inviável por conta de vista do spread bancário que todos os bancos defendem. Então, show de bola, recebo com um ânimo mais essa novidade. Eu queria explorar, Ronaldo, a questão que você colocou, né,
de maneira bastante objetiva. Eu gosto disso, né? Dentro do seu universo de análise, você falou assim, olha, eu não recomendo um investimento para imóvel, a não ser que a gente se depare aí com um deságio aí de 20% em relação à precificação pré-Covid. Né? Foi bem essa colocação. Eu ampliaria um pouco essa análise, de certa forma também concordando contigo. Naturalmente, acho que qualquer investimento que a gente vai fazer, independente do ativo, imobiliário, papel, não importa, fundamental, por isso eu sou um grande entusiasta da sua iniciativa, Rock the Bank, relacionada à educação financeira. Mas é fundamental você se servir do máximo de informação e de estratégia para fazer uma boa compra, independente do ativo, independente do momento. Mas, assim, eu queria explorar essa questão porque o que eu tenho sentido na prática, acompanhando o mercado imobiliário já há um pouco mais de tempo, com maior proximidade, é que, assim, os ativos eles não tendem a oscilar dessa forma, né? Eles são ativos mais conservadores. Isso é uma característica, tem prós e contras relacionados. Então, quando você vai para o mercado de ações, que ele reage de maneira mais rápida, como você bem colocou, e, portanto, se configuram grandes, trazem grandes oportunidades hoje para investimento, né? Lembrando que caiu aí, como você bem colocou, 30% em média o Ibovespa. Por outro lado, eles têm uma característica também inerente de alta volatilidade. Então, se você coloca numa perspectiva de médio e longo prazo, fundamental você ter perfil para lidar com oscilações mais acentuadas no curto prazo, no curto e médio prazo. O imóvel, por outro lado, Ronaldo, eu enxergo assim, vamos dizer, no mercado específico de revenda de imóvel usado, realmente a gente pode ter uma repercussão de preço talvez tão acentuada como você sinalizou. Mas, historicamente, é um movimento mais tênue, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e aí fazendo mais um link com a questão aí do mercado imobiliário. Eu defendo, por exemplo, hoje a gente divulgou uma videoaula, uma humilde videoaula, né? Porque eu não sou ninguém para dar aula para ninguém, pelo contrário, sou um aluno, um eterno aluno aí da vida, de pessoas que têm muito a acrescentar. Mas eu comentei, exatamente na videoaula que foi divulgada hoje, sobre 7 modalidades de investimento imobiliário. Existem N formas de você organizar isso, né? Eu vi, por exemplo, no site Rock the Bank, existe uma outra forma de abordar, mas eu abordo lá, por exemplo, imóvel na planta, imóvel usado, imóvel comercial, imóvel em leilão e assim por diante. E eu, particularmente, tenho uma tese, Ronaldo, e a gente vai convergir, porque eu vou e volto, né? Ao mesmo tempo que eu expliquei que o ativo é imóvel, a não ser que seja num supermercado de revenda, é difícil ter uma oscilação de preço tão grande. Mas eu volto atrás porque hoje eu compartilhei com o pessoal que está acompanhando a Maratona Imóvel Moeda Forte, que eu particularmente enxergo a somatória de 2 modalidades de investimento imobiliário, e eu tomei a ousadia de chamar de uma estratégia potencializada, que diz respeito às seguintes modalidades. Compra de terreno, que por si só, historicamente, mais do que a frase, né, quem compra terra não erra, tem um fundamento de valorização, porque é um ativo cru, que, portanto, está provavelmente num ambiente que tem muito a se desenvolver no entorno e que vai gerar valor agregado àquele ativo. Então, comprar o terreno por si só já é uma boa estratégia. E uma segunda estratégia, que eu somo essa história do terreno, é a de compra de imóveis na planta. Na planta, né? É um subterfúgio muito utilizado por incorporadoras, loteadoras, construtoras, para fazer um trade, né? Eu vendo de um período em que ainda o bem não está materializado, diminui a minha exposição de caixa, eu tenho uma contrapartida positiva, diminui o meu risco, e em contrapartida eu ofereço uma condição, um preço diferenciado. Quando a gente soma isso para terreno, eu acho que se torna uma estratégia especialmente potencializada. E aí sim a gente consegue enxergar, Ronaldo, um cenário, aí eu quero trazer uma boa notícia para quem tem a expectativa de sair dessa maratona com um aprendizado real, muito mais do que na teoria a gente discutia aqui alguns fundamentos, existem sim oportunidades concretas, e esse é um dos objetivos da maratona. Muito mais do que falar, por exemplo, hoje eu falo sobre modalidade de investimento, amanhã eu falo de um contexto real.
um contexto real de uma cidade especificamente, que na minha concepção significa uma oportunidade de investimento, da onde eu vou extrair um exemplo real e numérico para justificar e validar a tese que eu levantei de terreno em lançamento. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta relacionada ao momento que nos levou a se conhecer. Como você foi parar em Boituva investindo em terreno? Ronaldo, qual é a tua história, a tua relação com Boituva e como é que você adquiriu aqueles terrenos? O que você enxergou naquela ocasião? Eu fui visitar um amigo que morava em Tatuí, e aí sempre passava naquela Castelo Branco, né? E eu via lá Boituva, né? A placa da Guerini lá, eu falava, aqui é um bom local para questões industriais, comerciais, porque está do lado da Castelo Branco. Então, é claro, todo investimento em imóvel, ele envolve analisar o entorno que você está, seja de localização, seja logística, de distribuição, seja do plano diretor de uma cidade. Então, ele é qual a construtora que vai estar construindo, qual a sua reputação. Então, ele envolve vários fatores. Ele não é um fator somente de preço, mas também do entorno. Então, o que eu estava analisando em questão em Boituva era a questão do entorno. Você tem um entorno extremamente favorável, que é Castelo Branco, que é a proximidade de São Paulo, falando de 100 quilômetros, e toda a questão de distribuição logística. Então, ele por si só, né, uma indústria que queira colocar sua indústria em São Paulo, o local ideal é essa região, que não fica tão longe e que tem muito fácil acesso na distribuição de produtos. Então, essa foi a minha visão de investimento. Não foi, o potencial de valorização, dado um cenário de queda da taxa de juros, dado um cenário de industrialização no Brasil, dado um cenário de atração de investidores estrangeiros, dado um cenário de desenvolvimento nas regiões mais interiores do Brasil. Eu acho que a questão do home office, da evolução da tecnologia, faz com que isso se torne cada vez maior. Você não precisa estar em São Paulo para produzir. Você pode fazer isso em regiões mais próximas que tenham qualidade de vida, né? Não pegar um trânsito, a questão da segurança, a questão do custo de morar na capital. Então, isso faz com que regiões, né, nesse espectro de 100 quilômetros, 150 quilômetros, sejam muito benquistas, né? Você tem projetos bons lá, Fazenda Boa Vista, né? Que está explodindo, né? Junto com o Fazano também. Então, tudo isso favorece, né, esse mercado. E junto com o Covid, essa convivência com a família também, né? Você tem uma convivência com a família muito maior. Você precisa de uma casa maior, você precisa de um escritório, você precisa, né, ter o seu espaço. Uma das principais preocupações em melhora de bem-estar de população de mais baixa renda, que mora em favela, uma das principais preocupações é não ter intimidade. Você só tem um cômodo, dois cômodos, que está todo mundo amontoado, você não tem intimidade. E quando projetos sociais de construção, de reforma de casa, constroem, né, diferentes cômodos, você tem um ganho de qualidade de vida enorme, porque a pessoa, né, tem seu espaço. Quando você tem essa convivência, né, com sua família mais próxima, almoço, jantar, né, brincar com as crianças, então isso faz com que você procure locais mais distantes da capital, que permitem a qualidade de vida, que tem espaço para suas crianças brincarem, para ter a segurança e qualidade de vida. Um dos grandes estudos que fizeram em relação à qualidade de vida foi daquelas zonas azuis, né? Tem zonas azuis na Costa Rica, no Japão e na Itália, onde as pessoas vivem acima de 100 anos. E foram verificar se era questão de alimentação, se era uma questão de genética,
se era uma questão cultural, por que que essas pessoas viviam mais, se trabalhavam até 100 anos, né? E fizeram vários estudos dessas zonas azuis, e o principal fator é a convivência da família que faz as pessoas viverem mais, nessas zonas da Costa Rica, Japão e Itália. Ou seja, você vivia mais com a família. E isso faz com que suas preocupações, ansiedades, né, sejam discutidas em família. Você tenha mais confiança, você tem o suporte da família para as questões complicadas, você não se sente sozinho, principalmente quando você vai envelhecendo, né, essa questão da solidão vai ganhando, porque os filhos vão embora, você fica sozinho. Né? Então, essa mudança, né, do Covid, de convivência, também faz com que essas regiões mais do interior, de São Paulo, outras regiões, também ganhem relevância, porque as pessoas querem qualidade de vida e querem locais, né, vão ser necessariamente maiores, né, uma casa maior que tem um escritório, e tendo internet você consegue trabalhar em qualquer lugar, principalmente, né, a gente está fazendo live aqui, então, e a evolução da tecnologia vai permitir também outras questões, por exemplo, vídeos, né, a questão da tecnologia de realidade virtual. Então, vai possibilitar também que você veja imóveis, né, e também não precisa estar presente. Você faz, né, um panorama do imóvel, do terreno, como que é, como está o entorno. Então, a tecnologia permite que você não precise estar para fazer todas as coisas que você precisa fazer. E a evolução que a gente vê agora, né, muita gente fala, 5 anos em 2 meses, ou 3 anos em 2 meses que essa crise proporcionou, porque a tecnologia, as empresas estão correndo atrás. Né? E isso vai permitir que, eu acho que vai desafogar São Paulo como capital. E as regiões mais interioranas vão ganhar espaço, sem dúvida alguma. Você não precisa estar lá em São Paulo. Tem gente que mora em Boituva, vai todo dia e volta, vai e volta para ir para São Paulo. Então, vai ter uma mudança grande. E também a questão da industrialização. A industrialização 4.0, indo para essas regiões, né, mais interioranas, vai desenvolver essas regiões, cidades menores. Você não precisa ter uma indústria, né, mais na China. Com o dólar mais barato, o investidor estrangeiro vai olhar e falar assim, com a questão da automação, vou fazer aqui em Boituva uma indústria. E vai desenvolver todo o entorno. Né? E aí os preços vão disparar. Então, a questão de Boituva, Porto Feliz, é uma questão estratégica. Né? Uma região próxima de São Paulo, que tem qualidade de vida, que tem a canal de distribuição logística fantástica e que essa mudança da tecnologia vai proporcionar, né, tanto do ponto de vista da indústria como do ponto de vista de home office, né, o desenvolvimento dessas regiões mais próximas de São Paulo. Ronaldo, você sabe que você colocou aí pontos tão ricos e importantes para essa análise, por isso que eu quis, sabendo aí da tua bagagem, do seu track record aí, como vamos dizer, um analista de investimento, um economista, enfim, alguém que com certeza não vai dar um passo de investimento sem ter critério. Então, eu quis explorar aí quais foram os motivos que te levaram, por exemplo, a investir em Boituva, que é o ponto que nos une. Você comprou terrenos ali no empreendimento industrial da Guarani Planejamentos, à beira da Castelo Branco. E deixa eu te ajudar e te trazer boas notícias, né? Talvez, como você é uma pessoa que tem vários projetos, atua em outras cidades, em São Paulo, você tem lá uma base na Bahia. Você mora na Bahia, Ronaldo? Só para eu tirar essa dúvida da cabeça. Eu estou aqui na Bahia agora. Você está na Bahia, achei que estava em São Paulo. Estou em Vitória da Conquista. Que delícia. Mas enfim, Ronaldo, agora eu vou compartilhar boas notícias para você e para muitos, assim, porque assim, é novo para a gente essa dinâmica de live e de interação aí com uma audiência, né, digital, mas é importante a gente respeitar o pedido aí das pessoas, né? Então, as pessoas pediram a palavra para o Ronaldo, estão mais do que certas, eu devolvi, aprendemos bastante coisa.
mas eu vejo muita gente perguntando sobre Boituva e ficaram felizes com as suas colocações, porque você apresentou uma perspectiva de cliente, de comprador. E com toda a bagagem que você tem, você com certeza ajudou a elucidar na sua perspectiva quais são os diferenciais de Boituva. Mas você provavelmente não sabe, mas talvez as pessoas que estão aqui também não saibam. Mas quem se inscreveu, aliás, eu vou mudar essa regra. Quem tinha se inscrito na Maratona Imóvel Moeda Forte, automaticamente ganhava um e-book que eu redigi pessoalmente, com 7 motivos para você investir em Boituva. E o tópico número 1, Ronaldo, é exatamente o que você apresentou, relacionado à localização estratégica da cidade. Está nos principais eixos rodoviários do país, que já foi um efeito deliberado, uma ação deliberada do governo do estado e do município de São Paulo na década de 70, para descentralizar principalmente a cidade de São Paulo. Então, tanto o eixo Bandeirantes e Anhanguera, sentido Campinas, quanto o eixo rodoviário Humberto Castelo Branco, sentido interior, foram esforços estratégicos e assertivos para descentralizar a cidade de São Paulo, que muita gente não sabe, mas já na década de 70 tinha um diagnóstico do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, nosso famoso ITA de São José dos Campos, dizendo que São Paulo já não podia crescer mais, Ronaldo. Isso eu fui descobrir quando eu participei do primeiro congresso de desenvolvimento sustentável da construção civil na Escola Politécnica da USP. Eles apresentaram essa pesquisa e eu achei fantástica. E aí que houve um esforço deliberado para descentralizar esses grandes centros. E a rodovia Castelo Branco, de novo, foi uma dessas ações. E lá existem outros ingredientes que eu quero compartilhar, mas só para pegar o link ainda da questão da descentralização e da força logística, né, e da consequente atração de investimentos industriais na região. E esse é um trabalho que envolve humildemente a Guerini Planejamentos, a visão do Paulo Roberto, Paulo Guerini, que nos presenteou com uma live maravilhosa ontem à noite, que está à disposição de todos aqui, é só entrar no meu IGTV aqui no Instagram, vai acessar. Mas, Ronaldo, não sei se você sabe, nos últimos, agora 6 anos, portanto, num período que a gente enfrentou a maior crise da história do Brasil, 2015 a 2017, né, vamos circunscrever nesse período, num trabalho da Guerini Planejamentos, porque ela é uma loteadora, ela faz parcelamento de solo, mas ela também trabalha com áreas maiores, áreas estratégicas, que ela compra, agrega valor e atrai investimento. Então, no bojo dessa unidade de negócio, a Guerini Planejamentos atraiu 7 multinacionais só para a cidade de Porto Feliz. É uma notícia que eu queria compartilhar com você, talvez você não tenha essa informação, e eu estou falando de empresas, Ronaldo. Deus permitiu que humildemente nós, especialmente o Paulo, negociasse com empresas aí dos 4 cantos do mundo, a começar por uma empresa chamada Toyota Motores. A Toyota Motores fez um investimento de 5 bilhões de reais numa pequena cidade de Porto Feliz, de 50 mil habitantes, adquirindo, não pagou esse valor pela área, pelo amor de Deus, não confunda, investiu isso nas linhas de produções. Lá, na cidade de Porto Feliz, ela faz o motor da Hilux, do Etios, do Corolla, todas as linhas de produção que ficavam, inclusive, fora do país, maior parte na Argentina. Então, ela adquiriu um terreno da Guerini Planejamentos de 900 mil metros quadrados, à beira da Rondon, no município de Porto Feliz, e instalou lá a fábrica de motores. O coração dos principais carros da Toyota do Brasil são feitos lá em Porto Feliz. Assim como a gente recebeu o investimento de uma empresa francesa chamada Sodebo, que é líder de mercado de comida pré-pronta na França, tem 65% do mercado já vinha por importação do mercado no Brasil. Um terreno de 60 mil metros da Guerini Planejamentos, à beira da Castelo Branco, com acesso exclusivo, no quilômetro 97 da Castelo Branco, né, vizinho ali, portanto, do entroncamento do 99, e lá já está operando uma fábrica de primeiríssima linha. Assim como a gente recebeu mais recentemente um investimento, já está operando na cidade de Porto Feliz também, uma empresa chamada West Rock, montou lá a maior planta de papelão ondulado do mundo. Foi montado num platô de 200 mil metros quadrados da Guerini Planejamentos. Eu acho que todos esses investimentos que eu estou narrando para você, e tem tantos outros, são 7,
tem uma multinacional alemã chamada Sarsted, que se instalou no terreno nosso, uma outra japonesa chamada TPR. Todos esses investimentos, provavelmente, a posteriori do seu investimento. Então, eu queria te dar essa boa notícia de que a sua análise em relação à região estava super assertiva e todos esses investimentos denotam a força da região, essa tese que você defendeu relacionada à logística. O pessoal está falando que a minha imagem está ruim. Você me enxerga bem, Ronaldo? A imagem estava ruim, mas agora melhorou. Estava ruim. Eu espero que o áudio tivesse bom, porque eu queria realmente que eles tivessem essa boa notícia. Muita gente de Boituva, ou muitos dos que nos acompanham, têm perguntado, e Boituva é uma boa cidade? Então eu quis explorar a sua perspectiva como comprador e te dar essas boas notícias de que nos últimos 5 anos, 7 multinacionais se instalaram na região e tem notícia muito boa para Boituva especificamente. Né? A gente tem uma multinacional japonesa, SMC, que não fosse um motivo de força maior, um infortuito, já estaria operando na cidade, Ronaldo, de Boituva. Também foi uma área que originalmente estava com meu sogro, com o Paulo Guerini, e que chegou às mãos dessa multinacional e que geraria na casa de 1.000 a 2.000 empregos de altíssimo valor agregado, de engenheiros que vão, se Deus quiser, operar e trabalhar na cidade de Boituva nesse investimento japonês. E mais uma notícia boa, micro, para o teu investimento especificamente. Você comprou terrenos ali no loteamento chamado Portal Castelo Branco. Nesse mesmo loteamento, Ronaldo, isso eu já te confidenciei no nosso último encontro, quando a gente comeu um hambúrguer em São Paulo, e foi um prazer te conhecer melhor. No micro-universo ali do Portal Castelo Branco, a gente fechou uma primeira operação atacadista da cidade. E é importante eu fazer esse parênteses. A cidade de Boituva, por si só, por renda, população, não comportaria essa operação. Isso me foi dito de maneira muito clara pelo prospector, por quem estava fazendo a expansão desse grupo. E por que se instalou, então, na cidade de Boituva? Pela força da Castelo Branco. Então, a sua análise, Ronaldo, estava mais do que certa. Eu queria pegar esse gancho aí para compartilhar boas notícias com você e explicar o meu hotel. Pelo amor de Deus, o meu hotel que está aqui acompanhando, foi a primeira live bônus aí do Vanderlei Nogueira. Uma operação maravilhosa, uma rede de hotéis que compraram 8.000 metros quadrados à beira da Castelo Branco, tal qual você, direto da Guerini Planejamentos, e montaram lá um hotel maravilhoso, uma estrutura fabulosa, são quase 200 suítes, Ronaldo, numa cidade de 50.000 habitantes. Força da Castelo Branco. Que orgulho que a gente tem esse ambiente real, e eu queria reforçar e recomendar que quem não recebeu o e-book com 7 motivos, porque a gente só falou de um. Eu só tratei da questão logística, da logística estratégica da cidade de Boituva, que é a única, Ronaldo e todos que estão nos acompanhando, anotem isso. A cidade de Boituva é a única cidade de todo o eixo Castelo Branco em que a rodovia passa literalmente dentro da cidade, Ronaldo. Dentro, você pega todas as cidades, São Roque, Sorocaba, Porto Feliz, Itu, Tatuí, todas essas outras cidades, elas estão a uma distância de pelo menos uns 10 quilômetros da rodovia Castelo Branco. Elas têm as castelinhas, como a gente chama aqui no interior. A força, a importância da Castelo Branco, que traz muito fluxo, muita renda, fomentando o desenvolvimento, né, e viabilizando operações que não se instalariam em Boituva fosse só as características da cidade. Além disso, pessoal, para quem está ansioso por ter notícias de Boituva, existem mais 6 fatores. 6 fatores relacionados ao desenvolvimento socioeconômico, ao crescimento ordenado da cidade, à oferta de comércio, de serviço, de emprego, de renda, a uma parceria especificamente vitoriosa de uma empresa desenvolvedora, que está há 20 anos lá performando 14 empreendimentos, uma área de quase 4,5 milhões de metros quadrados, que terminou de conectar a rodovia Castelo Branco ao centro da cidade. Então, assim, quem está ansioso por notícia de Boituva, por boas notícias de Boituva, é só dar uma zapeada no e-book que vocês ganharam, e se não ganharam, pede para a gente, com o maior prazer do mundo, eu compartilho. Foi um e-book que eu fiz pessoalmente, não é só a impressão do Diego, tem 2 pesquisas de mercado que lastreiam
essas informações. Tem uma pesquisa, inclusive, foi publicada na revista Exame, apontando, Ronaldo, Boituva como a terceira cidade mais desenvolvida do estado de São Paulo, até 100 mil habitantes. E eu tomo a liberdade, explico no e-book, de ajustar essa informação. Anunciar Boituva como a cidade mais desenvolvida do estado de São Paulo, até 100 mil habitantes, porque as duas primeiras que vêm à frente nessa pesquisa, foi conduzida pela Urban System e publicada pela revista Exame, como eu comentei, as duas cidades que vêm à frente, Cajamar e Paulínia, Ronaldo e quem nos ouve, são cidades praticamente conurbadas com Campinas e São Paulo. Então eu falo assim, poxa, não dá para comparar duas cidades que são praticamente conurbadas com Campinas e São Paulo. Uma, um polo petroquímico e de produção cultural, que é Paulínia, e outra, um polo industrial e logístico, que é Cajamar. Não dá para comparar com o nosso humilde Boituva. Então Boituva é humilde na comparação com essas duas cidades, mas é muito forte no sentido de ganhar o posto de cidade mais desenvolvida, na minha humilde opinião, do estado de São Paulo, até 100 mil habitantes. Então tem muitos fatores relacionados a Boituva. Quem está ansioso por conhecer isso a fundo, leia o e-book. E está aqui um investidor, um comprador, que com toda a propriedade, toda a bagagem que tem, fez uma análise mais do que assertiva. Você sabe, Ronaldo, que para devolver a palavra para você, para a gente explorar, eu posso até de repente voltar com uma pergunta específica. Você sabe que quem entrou aqui, né, o Vanderlei Nogueira, do Meu Hotel, da rede Meu Hotel, que eu acabei de citar com todo o carinho do mundo que merece, pisou no barro lá com a gente, apostou na cidade, muito mais do que um empreendedor e um investidor, aí é um parceiro da cidade. Ele me deu um exemplo na live, Ronaldo, um exemplo prático, que vai te servir para fincar o pé e não vender os seus terrenos. Ele me deu um exemplo que quando ele comprou os terrenos no Portal Castelo Branco, no mesmo empreendimento que você comprou, ele pagou 80 mil reais no ano de 2015. E ele comentou, não, eu comentei que no ano de 2020, esses terrenos de frente para Castelo, você sabe disso, que tem terreno lá, valem hoje para jogar fora de frente para Castelo 500 mil reais. Então, Ronaldo, o Vanderlei, que naturalmente edificou um empreendimento maravilhoso lá, não vai vender o terreno, mas ele teria multiplicado, se exercesse a venda nesse valor, o patrimônio dele, o investimento dele, em 6,25 vezes em 5 anos, que dá uma taxa equivalente de 3,1% ao mês, com ativo real. Fizesse sol, fizesse chuva, viesse cenário macroeconômico adverso como veio, estava lá o imóvel dele e ele valorizou nessa ordem. Tinha aqui um outro cliente da Guerini, investidor, o Alexandre Betti, que fez uma segunda live conosco. Ele deu um exemplo até mais forte do ponto de vista de valorização da cidade de Boituva. Porque uma coisa é o Diego falar, outra coisa é a tese do Ronaldo, que já investiu na cidade, outra coisa é a gente ver caso real. O Alexandre Betti nos presenteou com o seguinte caso, Ronaldo. Ele comprou um terreno da Guerini Planejamentos e ele confidenciou que 5 meses depois, aproximadamente, ele recebeu uma proposta para vender os terrenos pelo dobro do valor. Então anotem isso aí, quem está entendendo a cidade de Boituva. Pelo dobro do valor. Eu fiz essa conta, daria uma taxa equivalente superior a 14,8% ao mês. É óbvio que são casos pontuais, envolvem situações específicas, mas principalmente, Ronaldo, envolvem aquela história minha de que comprar terreno em lançamento é uma estratégia potencializada de valorização. Então, assim, a nossa seara de conhecimento da Maratona Imóvel Moeda Forte quer desembocar em casos reais para trazer segurança e, principalmente, no frigir dos ovos, apresentar a possibilidade de que as pessoas realmente participem, porque essa oportunidade, e eu brinco no final do meu e-book, eu falo que uma confluência de fatores tão positivas para o investimento no imóvel, com exemplos de valorização tão claros, é igual o cometa Halley, vai aparecer de 75 em 75 anos. Então é importante quem realmente tem interesse de investir em imóvel, escutar essa tese, ler, se convencer, porque essa tese está disponível ainda à disposição de todo mundo. Ronaldo, eu queria voltar, a gente ainda tem uns 15 minutinhos de live, eu queria voltar para a questão uma percepção positiva relacionada a esse universo online. A nossa live é um subproduto disso, com certeza a gente estaria tomando um café ou em Boituva, em São Paulo, para conversar,
mas estamos fazendo isso online com 40 pessoas aí ansiosas por conhecimento nos acompanhando. Mas eu queria voltar e te perguntar, você que também tem iniciativa numa plataforma digital, né, que é o Rock the Bank, que eu coloquei aqui, que eu vi vários seguidores de você, dessa plataforma, dessa solução aí, eu coloquei fixado aqui, ó, www.rock.com.br. Você registrou um domínio aí maravilhoso, parabéns. Mas mais importante do que o domínio, você tem uma solução interessante. Eu queria explorar essa questão do mundo digital, porque o período de coronavírus, sem sombra de dúvidas, acelerou esse fenômeno que a gente já vinha enfrentando, né? De digitalização, a gente explorou alguma coisa do home office, mas também tem uma coisa relacionada, muito importante, ao marketing digital e por consequência, como a gente lida com o desafio de criar uma audiência qualificada, né? Ter os leads antenados e saiba, publicamente eu anuncio, que essa maratona e essa nossa interação tem tudo a ver com um rearranjo, uma resiliência da Guerini Planejamentos nesse sentido. A gente entendeu que para interagir nesse universo é importante a gente entregar conteúdo de valor para quem realmente tem interesse. Então a recomendação que todo mundo faz aí nesse universo é que as pessoas que têm interesse, por isso que as pessoas estão há 2 horas, 40 pessoas estão há 2 horas aqui com a gente, porque elas têm real interesse. Se elas não tivessem interesse, elas não nos escutariam esse tempo todo. Mas eu queria ouvir as suas percepções a respeito desse universo novo, para mim, eu confesso, do marketing digital e desse desafio de criar uma audiência qualificada, pensando em venda também, porque os negócios aí precisam ter lucro, precisam ter receita associada. Tá. Vou comentar um pouco da plataforma. A plataforma Rock the Bank vem do nome Rock the Bank, vem do verbo rock, que significa balançar e sacudir os bancos. Então, a gente tem uma plataforma completa, é uma comunidade que você pode perguntar qualquer coisa sobre investimentos, sobre empreendedorismo, sobre crédito, previdência, que a gente tem os nossos especialistas para responder a cada pergunta. E o objetivo da plataforma é melhorar a questão das perguntas e respostas, para que se torne tipo uma biblioteca, que é uma pessoa consultar sobre o que é PGBL, tem a melhor resposta possível, como pode melhorar seu investimento. Então, é uma plataforma que constantemente busca melhorar as perguntas e respostas dessa comunidade. Tem uma parte de educação financeira, que é você aprender o básico de educação financeira, seja a parte de controle de gastos, seja investimentos, como tomar melhor crédito, como abrir uma empresa. Então, tem informações básicas de educação financeira. A gente tem um negócio chamado Espaço Rock, que é um lugar de enquetes, de notícias, dos últimos acontecimentos que realmente afetem a vida das pessoas. A gente tenta colocar o máximo de informação e análises que podem afetar, que o governo está fazendo uma política de limitar a taxa de juros no cheque especial, o que pode fazer para reduzir a taxa de administração de um PGBL, o que pode fazer a portabilidade. Tem uma área chamada Seu Banco, que tem todas as taxas de crédito, de PGBL, de fundos de todos os bancos. A gente mostra lá uma informação do Banco Central, que é a taxa média, porque os bancos normalmente mostram um intervalo muito grande, um crédito pessoal entre 2% e 10%. E você não sabe efetivamente se é o 2% ou se é o 10%. Então lá a gente coloca a taxa média que os clientes fizeram na semana passada ou no mês passado. Então você tem uma comparação das taxas e o que você pode fazer para melhorar o seu investimento, o seu crédito. Então são pequenas coisas. Os brasileiros perdem mais ou menos 15 bilhões de reais por ano por pura falta de conhecimento. Um conhecimento básico, você consegue melhorar seu investimento. Se você tem um PGBL com taxa de administração de 1,5%, você pode fazer a portabilidade e reduzir para 0,5%. Você tem um crédito imobiliário com taxa de TR mais 12%, você pode fazer a portabilidade e reduzir para 7%. Então, são economias substanciais que você consegue fazer no investimento ou no crédito com um simples conhecimento. A gente tem uma área de reclamações de bancos também, ou seja, a gente trabalha em todo o processo, seja na tirar dúvida, seja no aprendizado, seja na notícia,
seja na pesquisa de banco, seja na avaliação de banco. Se der algo errado nesse processo, fala, faz a portabilidade. Se não conseguiu fazer, você pode também fazer uma reclamação contra o banco. E uma outra parte, que é um programa social que a gente tem, chamado Pagamos Sua Dívida. A gente escolhe as melhores histórias para pagar a dívida de pessoas que têm dívidas até R$ 3.000, dívidas que não tenham garantia, né, alienação fiduciária, seja de imóveis ou de carro, para ajudar populações de mais baixa renda. E toda essa estrutura é gamificada, ou seja, tudo que você faz, deu like, comentou, ele é registrado, para que a gente entenda melhor o comportamento das pessoas, para dar soluções melhores. Ou seja, a gente envolve uma questão muito grande de Big Data, ou seja, dados, trabalhar dados, que é o que o Facebook faz, o Instagram faz, o LinkedIn faz, que é dados, você precisa de dados. Com isso, você faz um processo de machine learning, que é trabalhar essa informação. Trabalhando essa informação, a gente vai para o processo de inteligência artificial, que é o cliente está lá, você sabe exatamente o que ele quer, como ele quer. Né, de ter mecanismos de inteligência artificial com esses dados que a gente trabalha. E toda a estrutura é gamificada, você ganha uma moeda chamada ROX, né? Você fez uma pergunta, você vai ganhar a moeda ROX. O objetivo é incentivar as pessoas a utilizar a plataforma. Nos próximos meses, a gente vai lançar também uma loja chamada ROX, que vai ser possível trocar esses ROX por produtos, seja uma camiseta, seja um iPhone. Então, o objetivo sempre é incentivar as pessoas a aprenderem, entender a educação financeira, para ganhar dinheiro, para economizar, e além disso, para ganhar a moeda ROX, que depois isso vai virar uma moeda mais avançada, que aí a gente está estudando. Mas é uma plataforma completa. Eu acho que... Oi? Não, pode continuar. Eu vou reforçar, porque eu gosto muito, eu sou entusiasta dessa sua solução, desse seu projeto. E assim que você encerrar, eu, com o maior prazer, quero tecer alguns comentários aí, porque realmente me anima muito, né? Tanto ter a instituição financeira como antagonista, né? Que por desinformação do cliente final acaba tomando dinheiro, né? Fazendo quem está interagindo com ela deixar dinheiro na mesa. Mas principalmente a educação financeira, né, o que pode transformar as vidas. Mas, por favor, pode continuar a explanação aí, porque é uma solução que eu gosto demais. E a gente vê duas grandes coisas que aconteceram na tecnologia. Primeiro é a internet, a velocidade da internet, né, o 4G, agora vai ter o 5G, e também a questão de servidores. Né? Antes você precisava ter uma empresa, comprar vários servidores, gastar alguns milhões para ter seus servidores para guardar dados. Hoje, com a questão, né, do cloud, você guarda tudo na nuvem. E os servidores são adaptáveis de acordo com a sua utilização. Então, isso permite que você trabalhe muito a questão de dados. E trabalhando essa informação, você tendo informação de dados, você consegue atingir melhor o cliente. O que o cliente está precisando realmente. Como responder ao cliente, como realmente ajudar. A gente hoje tem plataformas de investimentos que fazem... tem inteligência artificial, mas uma inteligência artificial que você tem uma pergunta, ele tem uma resposta pronta, né? Você fala, eu escrevo assim, eu tenho 100 anos. Aí ele escreve assim, você é Matusalém. Agora conte a verdade. Então são coisas prontas, né? Não é uma inteligência artificial que você realmente trabalhe dados, né? Para entender o comportamento do cliente, para você montar uma resposta para esse cliente. Então, com essas informações, você também consegue atingir melhor a questão do marketing digital. Ou seja, a questão do marketing digital é você atingir o público certo. Não adianta nada ter nessa live aqui pessoas que, né, que não estão interessados no assunto, né? Porque não vai ser seu público, não vão gostar do que a gente está falando. Então, a questão do marketing digital é você encontrar seu nicho correto, né, o público correto, produzir muito conteúdo, que o conteúdo é uma mudança de paradigma, né? Antigamente, você colocava um anúncio na TV, vendia. Colocava lá na maior TV brasileira, um anúncio, pagava milhões, vendia. Seu produto era conhecido. Hoje já ocorre uma mudança brutal. O Google, o Facebook,
já tem quase 35% toda a verba de marketing do mundo. Ou seja, e as pessoas estão mais nas mídias sociais, no YouTube. Então, essa mudança está provocando uma mudança também nas questões de como divulgar, né? E como atingir o público. A gente está competindo com várias empresas que também estão anunciando agora no Instagram, no Face. E como você sobressai? Você sobressai somente com conteúdo relevante que vai realmente ajudar as pessoas, né? Então, é um marketing, mais do que marketing digital, eu acho que é uma questão de marketing de conteúdo que vai fazer a diferença neste mundo que a gente vive. Porque a expectativa é que, né, até 1950 a informação dobrava a cada, se não me engano, 50 anos. Hoje vai chegar um tempo que vai dobrar a cada, acho que 2 horas em 2025. Então é muita informação. Então, se você não sabe Aí. trabalhar a informação, você não vai Ronaldo, conseguir só atingir o desculpa te público. interromper. Infelizmente, Ronaldo, com todo o pesar no coração, a gente está chegando aí para os minutos finais da nossa live. Foi tão rica, eu não fiquei surpreso, porque eu sabia do material humano que ia interagir conosco, né? Mas eu te agradeço de coração mesmo, aí a predisposição de ficar aí 2 horas conversando conosco a respeito aí de vários assuntos, com bastante embasamento, trouxe várias informações relevantes para a gente. Eu sou um grande entusiasta do Rock the Bank, adoraria conversar com você, que sua claquete aí que apareceu aqui, participou também da nossa live, para tentar somar também, porque eu estou mergulhando com força também nesse universo online e enxergando oportunidades. A primeira é essa, eu concordo 100% com você, nesse universo super competitivo, né? Você está no bolso da pessoa, na mão dele no celular, mas ao mesmo tempo está competindo com 1 bilhão de outras atrações. Fundamental que você entregue conteúdo e, portanto, atinja um público bem determinado. Então, parabéns, eu acho que você tem uma estratégia bacana. Quem não conheceu, acessa lá, rock.com.br, baixa o aplicativo, já tem alguns rocks lá, Ronaldo, quero ver se eu ganho mais. Fico muito feliz porque isso é aderente à Maratona Imóvel Moeda Forte, é uma proposta aí gratuita de entregar conteúdo de valor para transformar a vida das pessoas. Parabéns pela iniciativa também do crédito social, de pagar dívidas até R$ 3.000. Isso é uma atitude muito nobre, porque a gente sabe que é nesse universo aí que estão realmente as pessoas que precisam. Ronaldo, muito obrigado do fundo do meu coração pela sua generosidade, pela sua participação. Foi uma honra, foi um prazer grande tê-lo. Eu estou à tua disposição se você quiser marcar outras lives, enfim, para a gente interagir de outros assuntos especificamente. E quero realmente aprofundar essa parte do marketing digital contigo, humildemente, com perdão da petulância, às vezes até trazendo algumas perspectivas que eu mesmo estou colhendo ao longo dessa minha iniciante trajetória de conhecimento. Estou mergulhando agora nesse mundo e eu acho que você já tem tanto conteúdo, uma proposta tão bacana, que o mundo precisa saber disso. As últimas considerações, por favor, estamos entrando nos 2 minutinhos, Ronaldo. Eu queria agradecer a participação aqui e que invista em imóveis. Imóveis vai ser um bom investimento. Depois do coronavírus, vai subir bastante. E também Eu esqueci, vamos ver se dá tempo, Ronaldo, desculpa, a Mariana vai me matar. Eu geralmente encerro perguntando, investir em imóvel é? 3 pontinhos, completa a frase para mim, por favor. Investir em imóvel é bom, desde que você saiba. Justíssimo. Mas é uma estratégia historicamente consagrada aí, com boas informações, boas referências, a gente consegue buscar. Ronaldo, de novo, meu muito obrigado de coração. Eu sei que também, além desse cara super técnico, é um cara que tem uma visão espiritual, então eu acho que Deus e o Espírito Santo estiveram aí simultaneamente na nossa live. Obrigado, uma ótima semana para você. Continua à disposição aí se quiser bater outros papos aí, vai ser um enorme prazer. Muito obrigado. Fica com Deus, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço. Até mais, Ronaldo. Até mais. Tchau.